Programa Negócios, com Depré Bucar. Boa noite, nós damos início a mais um Programa Negócios. Programa Negócios que todas as terças-feiras, às 22 horas, temos um encontro com você, que é empresário, é empreendedor, é visionário, busca informação, né, e através dessas informações você possa planejar e planejando possa crescer e desenvolver. O Programa Negócios sempre traz pessoas com visões diferenciadas para que nós possamos juntos debatermos os temas relevantes à economia, né, ao empreendedorismo, ao mundo dos negócios. E essa noite nós convidamos 3 pessoas. O primeiro é o Fabiano Vieira. Fabiano, boa noite, obrigado por vir ao Programa Negócios. Boa noite. É a primeira vez que você vem ao Programa Negócios? Isso mesmo, né? Estamos convidados aí. Isso, eu gostaria então que você se apresentasse ao telespectador, que as pessoas puderem te conhecer um pouquinho mais e de onde você vem. Agradeço o convite, primeiro de tudo. E meu nome é Fabiano, Fabiano Vieira, sou chefe e sócio proprietário do restaurante Madalena Gastrobar, que é um novo segmento que nós trouxemos para Goiânia, que é essa tendência, de gastrobar. Então nós estamos aí bem recente, tem 7 meses a casa, e estamos aí na luta. E está sendo um sucesso, Todo mundo está indo lá, está conhecendo e está trazendo um formato novo. Sim. Acho que a sua visão vai ser boa para esse debate dessa noite, porque traz exatamente uma coisa que todos nós estamos buscando. Como fazer as coisas que nós fazíamos antes de uma nova forma, com a nova roupagem, com um novo formato Sim. de negócio. Talvez a palavra certa é a nova roupagem. Eu uso muito essa palavra dentro da parte de gastronomia, na parte de drinks que nós reinventamos, Então a gente coloca essa parte de roupagem. Então sempre é uma... Então estou contextualizado, então. Perfeito. Muito bem. E o segundo convidado dessa noite é ele, Luiz Cláudio. Boa noite, Luiz. Boa noite, Depré. Tudo bem com você? Agradeço o convite, é uma honra estar aqui. A honra é nossa recebê-lo. Se apresente. Boa noite ao telespectador. Não sem antes de parabenizar aí pelo seu programa, que tem sido um programa bastante aplaudido aí pela sociedade, que está carente, de boas informações. Eu sou professor, sou corretor de imóveis de origem, advogado e mediador judicial atualmente, e sou empresário, diretor jurídico da Mediale, Câmara de Mediação e Conciliação. E a gente vai poder explicar muito bem, Luiz, o que é isso, Que num país onde nós temos as custas judiciais mais caras do mundo, aonde nós temos também um judiciário que é o mais lento do mundo, então parece inversamente proporcional, Para ser caro, em tese, deveria ser rápido e bom, mas é caro e lento e demorado, Muitas das vezes encontra não a justiça, mas a injustiça. Mas aí vem esse processo novo que outros países, principalmente na Europa, tem muito, que é esse processo de mediação, de conflitos. Nós vamos ter oportunidade de explicar isso para o telespectador, inclusive você que é empresário, empreendedor, que queira utilizar dessa técnica, vai poder ter informações extremamente precisas para que você possa ganhar com isso. E ele, Jonas Mariano. Boa noite, Jonas. Boa noite, Depré. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Jonas, então, Jonas Mariano, sou fisioterapeuta. Minha especialidade é acupuntura e terapias manuais. E fundei aí há uns 13 anos ou mais um pouco. Na verdade, a gente inicia um pouco antes, até construir e consolidar uma empresa, uma marca. Mas a Vitaforma, minha empresa, está completando agora 13 anos. E hoje a gente é uma empresa multimarcas, atuando com franquias na área de spa, estética, e estúdio de micropigmentação, clínicas médicas e outros modelos de negócio que a gente está idealizando e implementando, batalhando nesse mercado tão difícil que é o mercado brasileiro. Jonas, e você vai poder explicar isso para o telespectador, porque as pessoas acreditam que esse setor que você atua é o único que a crise não atacou, Que a crise de beleza, de saúde e tal, Parece que a crise passou em todas as outras áreas e nessa a gente vê as pessoas utilizando e trabalhando, parece que faz parte da nossa cultura, Com certeza. Bem enraizada. Mas a luta é grande, não é tão simples assim, só achar não passou que tão distante. Não passou tão distante, não. Mas é só lutar, trabalhar bem, com diferenciais que a gente passa por ela. Muito bem. E juntamente com você que escolheu nos assistir, nós vamos poder fazer esse programa dessa noite, debatendo temas com visões diferenciadas. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o primeiro bloco do programa Negócio dessa noite. Não sai daí não. Programa Negócios, com Depré Bucar.
Listen to me. Você está assistindo TV Metrópole. Programa Negócios, com Debré Bucar. De volta então com o programa Negócio para o primeiro bloco dessa noite, falando sobre economia. E aí eu vou construir uma realidade para os senhores. Eu gostaria de ouvir a opinião. Pois bem, nós vamos de um país que teve crises, crises e crises. E durante muitas dessas crises, algumas pessoas falaram que ela diferencia dessa crise a qual nós estamos, porque eram crises que eram segmentadas. Você tinha uma crise do agronegócio, você tinha a crise da moeda, você tinha a crise que atacava o setor industrial, tal. Eram segmentadas essas crises. E muitos defendem que essa crise é mais grave que o país já teve, porque ela atacou todos os setores, todos os segmentos, e ela está num longo período, que vai sugando toda a nossa vitalidade, criatividade, inovação, ousadia, criatividade, né? Está sugando isso há muito tempo. E ela se soma a outra crise, que é uma crise institucional, Luiz, uma crise política, né? Que gera insegurança por conta de uma crise financeira, que gera insegurança por conta de uma crise política, que volta a gerar financeira e política, e essa coisa vai caminhando. Eu gostaria, então, de levantar a primeira bola para a gente falar desse sentimento. Como é que vocês estão sentindo essa crise no segmento de vocês? Como é que vocês estão se deparando com ela? O que vocês têm ouvido falar das pessoas que vocês estão ao redor de vocês? Quer dizer, nós temos 3 segmentos bem distintos, onde dá para a gente sentir como está o sentimento dessa crise, né? Quem quer ser o primeiro? Vai lá, então. Então, primeiro de tudo, como o nosso empreendimento é muito novo, né? Vamos falar assim, que é uma criança ainda, recém-nascida, então existe um cuidado bem detalhado, assim, a gente cuida muito bem dele agora no começo, porque só tem 7 meses, né? Mas foi um estudo muito bem feito antes de abrir. Essa parte da crise, para nós, ela existe por temporada, né? Mas a gente acredita que hoje em dia, como a gente não tem o público não tem viajado muito, ele tem ficado em Goiânia. Então, assim, eu acredito que para nós o segmento ele é bom. Nas férias agora, que estamos no período de férias, né? Então, é uma oportunidade das pessoas conhecerem, né, o nosso empreendimento, né? Então, para nós, eu vejo muita oscilação por temporada, né? E como a pessoa hoje ela não tem dinheiro para trocar de carro, né? Está com aquela dificuldade de comprar uma casa, mas pro lazer ela tem, né? Eu sempre falo isso, pro lazer eu acredito que, não vou falar todo mundo, mas quem gosta e quem quer estar nos lugares sempre tem. Até porque a gente não tem praia, então a nossa praia costuma ser os bares e restaurantes. Isso. Né? E aí, Luiz? É inegável que a gente tem ouvido falar muito em crise. Eu prefiro falar em Cristo, né? Porque crise, desde que eu me entendo por gente, eu escuto essa palavra, né? Quem não se recorda dos anos 80, em que tínhamos uma inflação de quase 80% a 90%, 100% ao mês. Mas como eu atuo na área do mercado imobiliário, como eu disse, sou corretor de origem, né? Quando o mercado imobiliário está fraco, a advocacia está boa, né? Então, eu sou corretor, mas também sou advogado, atuo em ambas as áreas. Mas a gente percebe que no mercado imobiliário houve, sim, uma queda, né, nas vendas, uma queda muito forte, né? Abalou muito o mercado. E, por outro lado, quando o mercado imobiliário entra em crise, a advocacia fica palpitante, né? Por exemplo, o número de distratos no mercado imobiliário foi muito grande, e aí os advogados entram em cena, em razão da inadimplência, em razão dos distratos, enfim, né? Mas, atualmente, a gente busca, sim, alternativas, né? Nós não podemos parar, né? Acho que o fato a gente tem que ser otimista. De ter 2 profissões bem distintas, isso possibilita que você possa navegar dentro desse momento de crise com um certo conforto. Quando um não está dando resultado, você está atuando em outro. Seria isso? Em tese, seria isso. Mas inegável que a gente sente isso no mercado imobiliário, isso não tem como negar essa realidade. O dinheiro sumiu da praça, né? Aliás, agora a mídia tem divulgado muito. Na verdade, ele não sumiu, o país foi saqueado, né? Eu até costumo dizer que o brasileiro
ele está em estado de legítima defesa permanente. É porque houve um roubo, né, do nosso dinheiro, o dinheiro saiu da economia. Mas isso não justifica também a gente parar de buscar novas alternativas. Hoje nós estamos vivendo um mundo de transformações numa velocidade extremamente rápida, e a cada dia que se passa nós temos que nos reinventar. Então, eu como professor, ou como advogado, ou como corretor, e agora a gente vem nesse período de crise, ao contrário de que muitas empresas estão fechando, nós estamos abrindo, como fundamos a Mediale em 2017, que é essa nova ferramenta que o legislador criou e colocou à disposição da sociedade, que é uma Câmara de Mediação e Conciliação, ou seja, é uma nova porta que a sociedade pode buscar para resolver os seus problemas, os conflitos, de forma consensual, e uma ferramenta que vem oriunda do nosso Poder Judiciário, através do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu novas alternativas à população, que não só o Poder Judiciário como método adequado para a solução dos seus conflitos. É um instituto novo, né, e que merece um debate mais acurado para que se possa esclarecer. Acho que uma característica boa que você tem aqui, mas o Fabiano, é que surgiram negócios, frutos não quer dizer frutos não, mas no momento da crise, que vocês utilizaram da criatividade e da inovação para atuarem no mercado. Acho que aqui tem duas situações bem claras, bem específicas. Não é porque nós conseguimos sair da crise, ou porque tem sinais que não existe a crise, que vocês não deixaram de inovar e investir. Sim. A gente até, eu como meu sócio, a gente tem falado isso muito, assim, o Madalena Gastrobar, ele veio num momento onde poucas pessoas estavam acreditando no ramo, no segmento. E a partir do momento que nós abrimos e teve o sucesso, né, a gente movimentou muito o mercado, né? Então vários bares abriram, né? Tem bares que abriram há 2 meses, 3 meses, tem bares que estão abrindo. Acreditamos que nós fomos um papel importante para que as pessoas acreditam também, né? Os bares se reformaram, quantos bares dentro de Goiânia, talvez através pelo Madalena, pelo sucesso, e todo mundo. Isso para nós não existe concorrência, a gente agrega, né? Fabiano, antes de passar a palavra para o Jonas, eu acho que tem aqui uma dica aqui importante que a gente percebe. A crise, ela tem evidentemente o seu estado numérico, né, contextualizado. Dinheiro sumiu, ponto, é fato. Mas ela também, Luiz, telespectador, existe também um fator psicológico, né? Que aí alguém fala que teve uma crise, alguém guarda o dinheiro, que alguém guarda também, todo mundo guarda, todo mundo deixa de investir porque alguém contou que estava em crise, as pessoas deixam de reformar as fachadas, deixam de abrir novos negócios, deixam de empreender, deixam de expandir porque estava em crise. Mas seu segmento não está em crise? Não, mas alguém contou para mim que está em crise, então já estou agindo conforme a orientação do mercado. Defesa, né? Tem esse efeito psicológico. Jonas, e aí? É isso aí, Debre, até linkando com o que foi dito, a gente tem uma filosofia na Vitaforma de não ver a crise, ou evitar de ficar pensando em crise. Fazer nosso trabalho, focar, diversificar, como o Luiz mencionou, diversificação é importante. Então, por isso a gente trabalha em vários nichos, porque existe sazonalidade, enquanto o nicho está ruim, a gente diversifica e trabalha com outro nicho. E mantém um rendimento mais estável possível, né? E o que foi colocado também, a persistência, né? O Brasil, ele vive em crise, parece, né? Então, se a gente for ficar pensando que está em crise, a gente nem investe, nem começa. Então, acreditar no que você faz, acreditar no seu trabalho, né? E persistir, mesmo diante das diversidades, né? Então, tem um problema, um problema político, econômico, vamos ver como que a gente pode ter um diferencial para ter algo legal para o cliente, né, para o nosso consumidor, para que atraia ele mesmo com o consumo reduzido, né, com o poder aquisitivo reduzido. E aí a gente vai manter nosso negócio e vai superando a crise, e quem passar por ela hoje, quem está passando, vai sair muito fortalecido. Jonas, acho que tem um ponto que eu quero destacar na sua fala, exatamente isso. Eu escutei isso de vários empreendedores, que quem passar por essa crise, esse será um grande empreendedor, vai ser bem sucedido, tá? Porque evidentemente o mercado, num momento de crise, ele faz um processo de
purificação do concorrente, né? Aquele que era o aventureiro, aquele que não era qualificado, aquele que não tinha planejamento, não tinha gestão, não tinha técnica, quer dizer, não tinha uma capacidade de inovar, né? Que não tinha tudo isso que é fundamental para você empreender. Essas pessoas, evidentemente, no momento de euforia da economia, se aventuram, né? Ou então, no momento de crise também, pegavam o seu acerto e se aventuravam, né? Mas ele atrapalha todo o mercado, que é oposto a esse que eu relatei agora, que as pessoas que sabem quanto que custa esse copo com água, né? Por que esse copo com água tem que custar X, né? Quanto tempo que eu gasto para produzi-lo, para levar até o consumidor final, né? Para que tenha qualidade. Ele tem toda uma técnica apurada de por que esse copo custa tanto. O concorrente desqualificado, ele faz por achismo. Eu vou pôr tanto aqui dentro. E até ele quebrar, prejudica a todos nós. E é isso que aconteceu, como você colocou. Com a crise, muitas pessoas percebem oportunidades, né? Na crise, estética não cai. Então, vamos investir em estética. Perdi meu emprego, vou montar um estabelecimento de estética, vou começar de qualquer jeito, cobrando qualquer valor. E aí não se perdura, não resiste. Então, é justamente isso. A gente acompanha vários estabelecimentos no ramo de estética abrindo e fechando num prazo que a gente até imagina já no início. Então, requer um know-how, requer uma persistência, requer um ponto de equilíbrio, né? Trabalhar a parte financeira e a gestão de forma correta para que a coisa seja feita com bons frutos. Então, terminando esse bloco, eu só gostaria que vocês então relatassem assim, o sentimento de vocês. Você acha que o pior, na opinião de vocês, da crise já passou? Né, ou não passou? E se passou ou não passou, por que vocês têm esse sentimento? Eu também, tirando o Madalena Gastrobar, eu tenho outro segmento, que é na área a gente tem uma loja, que é um comércio que existe há 25 anos, né, que é no ramo de festa, uma casa de chocolate, e nós passamos já o pior. Isso eu falo, pelo Madalena é muito recente, mas pelo meu outro comércio, né, que veio familiar, eu falo, nós já passamos pelo pior. E como é que você tem? É sentimento ou é o dado consistente? São números, né? Sim, entendi. Para nós, somos números. E 2015, veio com 2015, 2016, o 2017 foi um pouquinho mais para cima, né? Alavancou, mas eu acho que o 2015, para o comércio de festa, foi o pior de todos. Em geral. Luiz? Não me consta assim que o pior passou ou que vai passar. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de muita instabilidade e aparentemente há sinais de que a economia reagiu, né? Mas a gente não vê isso na prática no mercado, né? Quero crer sim que o pior passou e que quem investiu nesses momentos de crise vai sobressair de fato. Mas nós estamos num ano eleitoral, é sempre bom lembrar isso, e eu acho que mais do que a reforma trabalhista, nós precisamos, o governo, o Estado precisa encarar, né, algumas reformas mais de fundo quanto à estrutura para que a gente possa realmente sair dessa crise de fato e de direito, né, não só a crise política, mas a crise econômica. Eu acho que nós estamos vivendo ainda o efeito da China, que realmente está dominando o mundo e que coloca em xeque todo tipo de concorrência para a indústria nacional e para o empresariado, principalmente na área de produtos e equipamentos, né? Não digo na questão relativa à prestação de serviços, né? Porque nessa aí não depende da economia externa. Então, de qual crise que a gente fala, né? Da crise da fase do impeachment, né, da crise política e, consequentemente, econômica, daquele período 2014, 2015, eu acredito sim que o pior já passou. No meu segmento, que a gente trabalha com um público mais elitizado, é muito comum de se ouvir, e até economistas que nos assessoram dizem isso. Olha, o público elitizado, ele demora um pouco a sentir a crise, e aí demora mais a sair. Então, pelo menos na minha atividade, em 2015 para 2016, a gente teve um crescimento de 20% de 2015 para 2016. Então, eu achei bem assim, razoável para que aqui no setor do Fabiano foi o ápice. Exato.
E aí já 2017 a gente teve uma queda. Então, em vez de crescer 20%, a gente cresceu apenas 5%. E agora 2018 já sinaliza um bom crescimento. O primeiro semestre já foi um crescimento de 18%, já voltando a consolidar o mesmo crescimento do período anterior. Então, acredito sim que o pior já passou, mas e agora? Qual que é a próxima crise? O importante é o que eu falei no início, persistir, não ficar olhando para a crise, focar no nosso negócio, seguir adiante, sempre buscar diferenciais e fazer o seu melhor. Muito bem. Gente, então esse primeiro bloco, evidentemente, nós temos que falar desse sentimento, e é impossível você falar de negócio, de economia, de empreendedorismo, sem falar disso que está à porta de qualquer faculdade, de qualquer empresa que abriu ontem ou está há 30 anos no mercado, que seja empresário pequeno, médio ou grande, esse sentimento que nós temos de que a crise, ela existe, que houve necessidade de ser tomada de decisões, muitas das vezes ousadas, árduas, doídas, etc, etc. Isso é indiscutível. Nós tínhamos que começar o programa para esse jeito. Mas nós vamos para um rápido intervalo e vamos virar a página agora, tá? Agora vamos falar de outras coisas, vamos falar de mercado, vamos falar de inovação, vamos falar de ousadia, vamos trazer dicas, vamos discutir algumas coisas que são fundamentais, porque é muito importante que eu, você e nós consigamos crescer, né? Esse é o motivo do empreendedorismo, tá? Nós vamos rápido intervalo, voltamos já, não sai daí não. Programa Negócios, com Depré Bucar. Seu melhor amigo merece cuidados especiais. Pensando nisso, o Pet Shop Amigo para Cachorro conta com a instalação adequada para melhor atender o seu bichinho de estimação. Temos salão, consultório, farmácia, tax dog e pet boutique. Venha nos fazer uma visita e conheça nossas promoções. Amigo para Cachorro, Avenida Lineu Machado, esquina com a Avenida Pedro Ludovico, no bairro Cidade Jardim, em Goiânia. Ou ligue e agende um horário. Você está assistindo TV Metrópole. Programa Negócios, com Depré Bucar. De volta com o programa Negócios, então, para o segundo bloco desse programa. Primeiro bloco nós falamos, então, nós tivemos a abertura desse programa, você que está ligando a televisão agora. No primeiro bloco nós falamos do sentimento de crise, como é que as pessoas estão lidando com segmentos diferenciados com esse momento que o país passa. Acho que uma fala do Jonas foi bem relevante quando você falou assim de qual crise nós estamos falando, né? Porque nós já passamos por tantas outras crises e hoje nós passamos por crises econômicas, culturais, de valores e tal, então acho que entrou numa reflexão bacana. Mas agora nós queremos começar um segundo bloco. Nesse segundo bloco é falar como é que nós estamos fazendo exatamente, quais são as dicas que nós podemos dar, de que forma nós podemos avaliar algumas coisas que são fundamentais. Nós sabemos que para empreender, algumas coisas fazem parte da natureza do empreendedor, né? A inovação, a ousadia, a determinação, a criatividade, a persistência, o foco, né? A capacidade de se aglutinar com pessoas que pensam da mesma forma, de buscar investimentos, né? De como fazer esses investimentos serem bem aplicados, tem que ter planejamento, tem que ter gestão, quer dizer, são inúmeras características que fazem parte do DNA do empreendedor, né? Então, eu gostaria de saber, então, Fabiana, como é que vocês enxergam isso, essas características? Como é que vocês estão lidando, Luiz, com isso? Né? Como é que está sendo trabalhada essas características, Jonas? Né? Quais são as mais importantes dessas características as quais eu citei, que vocês acham que são fundamentais para o negócio de cada um de vocês? Né? Você mexe com restaurante, você mexe com a área de saúde, você mexe com a área jurídica, né? Então, como é que nós podemos avaliar isso, para que o telespectador esteja nos assistindo e a gente entender exatamente isso, né? E aí? Talvez, mesmo que o segmento é diferente entre eu e o Jonas, eu penso a gente lida com o público, né, quase diariamente, e para nós, pelo nosso segmento, a palavra principal para nós é a criatividade, né? E a fidelização de nossos clientes, né? Então isso é trabalhado, é diário, né? Então a gente sempre está com inovação, seja no cardápio,
né, seja no atendimento, seja na fidelização de alguma ação, né, que venha atrair nosso cliente, né? Então, a palavra Madalena Gastrobar, que a gente trabalha muito, é inovação e criatividade todos os dias, seja no marketing, né, ou seja, né, fora, atrair mesmo realmente o cliente para dentro e que ele fique, né? Então, realmente, para nós é muito importante essa novidade, né? A gente faz parte desse DNA a inovação. Muito. Quem mexe com restaurante, com entretenimento, a inovação é algo que é fundamental. Todo mundo está buscando isso para todos, né? Luiz, eu escutei uma fala, está até lendo aqui agora, diz o seguinte, que toda crise possui 3 elementos. Ele tem uma solução, toda crise tem que ter uma solução. 2, um prazo de validade, né? E aí, Jonas, toda crise tem um prazo de validade, vai passar, vai vir outra, vai passar. E o terceiro, uma lição que ela deixa na vida da gente, né? Passando por essa crise, ela deixa alguma coisa, ela tem que deixar, a missão da crise é deixar alguma coisa positiva. E aí, Luiz, o que a gente complementa, o que ela deixa aí de positivo nessas características? Eu concordo plenamente com isso, como eu disse no início. Para quem viveu nos anos 80, sabe o que era uma inflação de quase 100% ao mês, né, que se aplicava no open market, no overnight, e o dinheiro virava. Os supermercados estavam remarcando os preços diariamente. Mas eu vou lembrar a Cecília Meirelles, né? A vida precisa ser reinventada, né? A crise para uns é o sucesso de outros. Nós estamos aqui com um empresário que é da gastronomia, do entretenimento, da beleza. Eu vou trazer um outro ramo que tem auferido um sucesso tremendo, que não se fala em crise no mercado de festas, né? Nos buffets, as festas têm cada dia mais desenvolvido. Mas, enfim, é evidente que nós temos alguns nichos do mercado que entraram profundamente em crise e alguns não conseguiram sair. Mas solução existe, sim, com criatividade, solução existe com as novas perspectivas que são colocadas no mercado. Então, aquele empresário ou profissional liberal tem que estar atento nessas transformações, ele tem que se aperfeiçoar, ele tem que buscar novas ferramentas, né? Eu te provoco dizendo o seguinte, a questão da mediação é essa inovação que o empresário busca? Você tem que ter o cliente e, num determinado momento, você tem um conflito comercial com ele, né? Esse cliente, antigamente, como nós tínhamos muito e não estávamos numa crise, ela permitia que a gente trocasse de cliente, falando, não te quero como cliente, não, que você é ruim, vai pagar, né? Você não cumpre os prazos, ou você é um fornecedor que a qualidade do seu produto não é bom, pode ser descartável. Então, eu trocaria esse fornecedor, esse cliente, por novos. Mas, nesse momento que a margem de lucratividade é muito pequena, a gente precisa, às vezes, conservar e até essas relações. Será que a mediação é um ponto de resolver o conflito e manter o fornecedor ou o cliente? Sem dúvida alguma. Nós criamos a Mediale com esse objetivo. É uma forma alternativa ao Poder Judiciário, né? É uma Câmara que é credenciada pelo Poder Judiciário para solucionar os conflitos de forma mais rápida, mais econômica e de forma eficiente. E amistosa. Porque não há consensual, essa é a característica principal das mediações, é o consensualismo. E, exemplificando, no mercado imobiliário, nós enfrentamos essa crise que houve um grande número de distratos. E buscamos alguns empresários no sentido, olha, traz o cliente, conversa com ele, tenta resolver, prorroga, né? Porque o importante hoje é você fidelizar o seu cliente. E os empresários que seguiram nessa linha estão extremamente satisfeitos, porque conseguiu evitar os distratos e ainda conseguiu trazer novos clientes, dado esse tratamento diferenciado e amigável que o empresário dedicou ao seu cliente. Acho que é uma questão que a gente precisa pontuar, que hoje também nós somos co-participantes na formação dos nossos fornecedores, né? Precisamos qualificá-los, precisamos motivá-los, precisamos orientá-los, precisamos que eles estejam engajados, porque ninguém dá conta de crescer, de ter sucesso sozinho. Nós precisamos da nossa equipe de trabalho e precisamos dos nossos fornecedores e precisamos de qualificação também para fazer isso aí. E aí, Jonas? Então, Debré, a primeira coisa é como passar pela crise, né? Um problema grande no Brasil hoje é que não se existe uma cultura financeira, uma educação financeira.
E as pessoas não se preparam para momentos de crise, não fazem reservas, não pensam que existe uma sazonalidade no negócio. Quem entra muito prematuramente no mercado de empreendedorismo não percebe isso, porque não existe uma educação financeira. Então, acaba que o brasileiro aprende na paulada, né, na marra, sobre educação financeira. Então, a lição que fica é essa para quem quer empreender. Para entrar no negócio, você tem que ter um capital de giro, um fundo de reserva, uma reserva para aguentar os períodos mais baixos, para aguentar uma crise. Estudar o seu mercado e ver qual que é a sazonalidade ruim dele, porque você vai precisar de uma reserva naquele período. Então, fica essa lição. E como sair, né? Como superar? Na minha opinião, é com diferenciais. Né? Buscar ser diferenciado e buscar ser o melhor na sua atividade. Então, a gente tem muita dificuldade porque a gente vive passando por crises. Inclusive, o empreendedor brasileiro ele é visto como referência em alguns países. Eu tenho convites para empreender fora do país, como sócio, como gestor de marketing, gestor financeiro, porque o brasileiro tem um jogo de cintura que poucos têm lá fora. Na Europa, por exemplo, como é uma economia muito estável, né, sempre se tem uma ajuda do governo, uma situação mais passiva, então não se tem esse jogo de cintura que o brasileiro tem. Lá o empreendedor não tem a musculatura que nós temos aqui. Exato, porque a coisa corre mais naturalmente. Então é isso, é força de vontade, iniciativa, né, e se tentar se diversificar um pouco também é muito válido. Ok, então eu vou interromper os senhores, porque nós temos um quadro aqui que é a FIEG, a nossa parceira, né, o nosso presidente Pedro Alves, e nós temos esse momento que é importante, que é falar do setor industrial. E a gente sempre tem uma mensagem importante desse setor industrial, que em Goiás, durante muito tempo, foi ignorado, porque nós tínhamos o agronegócio muito forte, mas a indústria veio crescendo durante esse período, né? Nós temos os polos industriais muito fortes. Então a FIEG é extremamente importante. Presidente Pedro Alves. Esse seminário ele foi organizado pela CNI. A CNI está levando essa comunidade europeia às diversas regiões do país. E Goiás foi escolhido para representar a região centro-oeste, o que nos honra muito. Então nós temos a satisfação de receber aqui 10 embaixadas hoje, onde eles vêm procurar conhecer a nossa potencialidade, o que nós temos a oferecer, por que grandes empresas têm se instalado em Goiás, têm vindo para Goiás, e justamente para aumentar esse intercâmbio empresarial comercial com a União Europeia. Isso é bom para o estado de Goiás porque a União Europeia é um continente grande consumidor e que nós temos tudo para oferecer para eles, né? E também eles vendem muito para nós. Nós temos um intercâmbio muito grande com a União Europeia. De modo que esse evento aqui, eu acho que vai trazer resultados para ambos os lados. E nós estamos aqui eufóricos com esse evento e acreditamos que ele vai dar realmente resultado. Qual é a realidade hoje de negócios da União Europeia com Goiás e como que isso pode ser ampliado? Goiás, nós temos aqui, os principais produtos que nós temos é a nossa carne, a carne bovina, é a carne de aves, os nossos grãos que são exportados. Nós temos também indústrias de alimentos que estão procurando o mercado europeu. Nós temos a nossa indústria de cosméticos que está avançando no mercado internacional. De modo que nós temos aqui, além das nossas condições do agronegócio, nós também temos indústrias que têm caminhado no sentido de aumentar esse intercâmbio internacional. De modo que eu acho que vamos ter resultados realmente positivos. Então eu quero agradecer aqui a participação do nosso presidente Pedro Alves, que traz informações representando esse setor tão importante para Goiás. E algum tempo atrás, você enxergava Goiás simplesmente como grandes fazendas, ou com agronegócio, ou com gado, ou com a soja, né, que era características. Mas hoje a gente já consegue ver Goiás com grandes indústrias, com polos industriais, né? Isso é uma inovação, isso abriu um mercado, abriu uma competição, gerou novos postos de trabalho e novos postos de fornecedores de serviço. Isso que é bacana. Então, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para o terceiro e último bloco do programa Negócios. Sai daí não. Programa Negócios, com Depré Bucar. Você está assistindo TV Metrópole. Me desculpe vir aqui desse jeito, me perdoe o traje de maloqueiro, de camisa larga e boné. I found a love
for me. Well, darling, just dive right in. Te ver e não te querer é improvável, é impossível. Te ter e ter que esquecer é insuportável. Programa Negócios, com Depré Bucar. De volta com o Programa Negócio para esse último bloco desse programa. Eu espero que você esteja gostando desse debate importante, que nós estamos falando de experiências, de visões diferenciadas, né? Inicio esse último bloco do programa lembrando de algo que para mim marcou muito, e ele diz muito sobre esse momento que nós vivemos no mundo todo, que é o momento da eficiência. Toda empresa busca eficiência. E o que é eficiência para os senhores? Toda empresa busca fazer mais com menos e melhor. A gente tem falado isso no programa várias vezes. Você tem que fazer aquilo que você fazia com menos, melhor e ainda mais barato, né? Os 3 M's, né? E como é que nós conseguimos isso tudo? Eu trago uma frase para exemplificar a abertura desse bloco. E diz o seguinte: você não é pago pelo que você sabe. Eu sei tal coisa, não interessa. Ninguém paga alguém pelo que ele sabe. Mas sim, você é pago pelo que você faz com aquilo que você sabe. Isso serve para o segmento de entretenimento, saúde, área jurídica, serve para a área de comunicação, serve para o seu segmento que você atua. Você é pequeno, médio ou grande empresário, serve para isso. As pessoas hoje pagam pelo que você entrega, seja você também um colaborador. As pessoas não querem saber o seu diploma, eu tenho um diploma de tal coisa. Não, o que você faz com esse conhecimento que você adquiriu? E essa é a nossa preocupação, né? E eu gostaria então de abrir esse bloco falando desse momento, dessa visão que a gente tem, né, de inovação, de ousadia, de que faz a gente um país diferenciado. Complemento a minha abordagem, para que os senhores possam se posicionar, dizendo o seguinte: o Brasil tem muitas dificuldades? Evidentemente tem, mas se nós pararmos para pensar, nós somos a nação mais rica do mundo todo. Acabamos de sair de uma Copa do Mundo, onde nós estávamos na Rússia. Na Rússia, você só tem gelo em 8 meses dos 12, e você tem lá gás, porque lá não produz alimentos, né? O maior país do mundo se depende de importação de praticamente tudo que se tem. E no Brasil não. Cara, aqui você tem lugares que nós somos dos primeiros produtores de leite, carne, principalmente em Goiás, né? Você tem sempre o segundo e o terceiro, o maior produtor de carne, de leite, de soja. Você tem minérios, você tem diversidade de tudo, você tem pátios industriais, você tem esse país continental que é o Brasil, que não tem terremoto e maremoto, apesar dessa semana teve um terremotinho aí, mas nada que seja trágico para travar o Brasil. Quer dizer, nós temos tudo para dar certo, né? Nós temos um povo, como você falou, Jonas, ousado, determinado, que é sinônimo, Luiz, de empreendedorismo, né? de passar de crises, Fabiano. Quer dizer, nós temos tudo para dar certo. Então, essa é a visão que eu quero começar. E aí a contribuição dos senhores. Então, para o nosso segmento, né, sempre é a superação, né, o brasileiro, né, a gente supera tudo, né, e para nós, a gente não consegue nada sozinho, né, então a gente depende do sucesso do nosso fornecedor, do nosso colaborador e também o desejo do nosso cliente, né, no segmento que ele está. Então a gente sempre está, a primeira fala que quando a gente está entrevistando um colaborador é: qual que é o seu sonho, né? Como dentro do nosso segmento existem algumas áreas mais específicas, né? Então, dentro da gastronomia, primeiro de tudo, está fazendo faculdade, tem vontade? Tem vocação. Tem vocação, né? Na área de que a gente tem um bar de drinks que é super bem conceituado. Qual que é o seu sonho? Você quer ser um mixologista? Qual que é a sua experiência? Tem vontade de ir para fora? Tem vontade de aprender? De competições que acontecem, né, no Brasil hoje todo? Então, para nós, não existe o sucesso sozinho. O que é o sucesso para você? Hoje, para mim, eu acho que é estar trabalhando num ambiente que realmente te satisfaça, né? Hoje, o sucesso para mim é ver os meus colaboradores felizes no ambiente de trabalho e assim como meus clientes também, né? O meu sucesso eu não vejo os números, né? Os números eu acho que é um resultado, né? Consequência disso. É a consequência de tudo isso. Então, assim, para nós, né, para mim, por Madalena em si, o sucesso para nós é vermos a cara do nosso cliente, do nosso garçom, né, da área mais simples, né, vamos falar assim, dentro do nosso trabalho, até o que é formado,
né? Então, para nós, o sucesso é eles estarem felizes. E aí, Luiz? Eu acredito na força do trabalho, como eu acredito piamente que o Brasil é um país sem limite, sem fronteira, e que existe espaço para todos, né? Existe mercado para todos, e muito embora a gente veja no mercado imobiliário que reagiu bem esse ano, nós temos aí quase que o dobro de lançamentos na construção civil em relação ao ano passado, isso é um ótimo sinal. Por outro lado, a gente vê na advocacia pessoas e mais pessoas com inúmeros problemas para solucionar. E estamos investindo nisso, acreditando piamente que a mediação é um canal mais econômico, mais rápido, mais célere para as pessoas resolverem seus conflitos, até porque o advogado hoje, ele não é mais considerado bom advogado aquele que é brigador, né? O bom advogado hoje é aquele que resolve. E é isso que nós estamos nos propondo. É o resultado que importa. É o resultado que importa, de forma rápida, né? De forma mais econômica e de forma, acima de tudo, consensual. Nós precisamos pacificar esse país, nós precisamos pacificar a política, né? Nós precisamos pacificar a economia, nós temos que combater essa fake news que tem sido assim, muito danosa para todos os segmentos. Enfim, eu continuo acreditando que o Brasil é o país, não é do futuro, é o país do presente e que tem espaço para todo mundo. Então, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Fabiano. O que é sucesso para você? Sucesso para mim é poder acordar e levantar e trabalhar, empreender, gerar emprego, gerar renda, investir. Investir principalmente nas pessoas, nos relacionamentos. Esse para mim é o sucesso. E aí, Jonas? Então, eu acho que todos nós no Brasil, no mercado em geral, no mundo dos negócios, o que a gente tem que ter em mente é unir forças. Existe um termo que eu leio muito em livros de empreendedorismo, uma leitura que eu gosto, que é a mente mestra. Mente mestra é quando você unifica conhecimentos, cada um na sua área, e juntos nesse conhecimento, nessa junção de domínios, você empreende em algo. Então, muitas vezes um empreendedor ele tem a vaidade de querer ser o único dono, de querer ser o dono do negócio, o dono. E muitas vezes é muito mais vantajoso e mais viável para o negócio você trazer parceiros. Então eu fundei a Vitaforma em 2005 e eu fundei e hoje eu tenho 8 sócios. Então, à medida da necessidade, a gente vai trazendo parceiros, e aí a gente vai agregando valores, técnicas, agregando conhecimento para ter sucesso realmente. Então, a mente mestra é a base de tudo. E isso você leva para o seu próprio negócio, na operação em si, onde a equipe toda trabalha com um foco só, e aí a gente tem um resultado final vantajoso para todo mundo que está ali dentro. E o que é sucesso para você também? Sucesso para mim é isso, é poder oferecer algo melhor para as outras pessoas. No franqueamento a gente trabalha muito com isso, que é a gestão compartilhada, em vez de só você entregar o know-how e ficar à disposição, se der algum problema você me liga. Então a gente trabalha junto. E aí o sucesso é isso. Se você está conseguindo fazer um bem para o próximo, se você está conseguindo trazer crescimento profissional, financeiro, de alguma forma, isso vai voltar para você. Então, sucesso para mim é poder beneficiar, ajudar as outras pessoas a crescerem no mundo dos negócios. Nós temos um quadro aqui, que é de um parceiro nosso, que é da RTG, que traz informações sempre importantes. Eu vou pedir, então, o seu diretor-presidente, Roberto Gaioso, sempre indica um parceiro aqui bacana para contribuir, para a gente fechar esse programa com chave de ouro, né, para dar dicas sobre a questão de empreendedorismo e inovação. Vamos ver. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ernesto Carvalho Domingos, fisioterapeuta, sou sócio-diretor do Instituto Vitaforma e professor da RTG, especialização em estética. Hoje nós trabalhamos e viemos falar para vocês um pouquinho da estética, que tem evoluído muito, né? Várias tecnologias têm sido desenvolvidas e a passos largos. Hoje, na nossa economia, a estética tem representado uma grande porção e muitos já estão adeptos, né, aos atendimentos estéticos, sejam mulheres, homens, principalmente os homens agora, e com essa onda fit, essa onda de corpo, né, sarado, então muita gente tem procurado a estética para melhorar o físico e melhorar os seus contornos. A estética hoje, nós temos trabalhado uma estética de consciência, uma estética mais limpa, uma estética associada e com bons profissionais
para que seja bem trabalhada e bem executada, para não termos problemas de intercorrências nos consultórios. Por isso, você deve sempre procurar a sua especialização, procurar sempre a sua formação quanto profissional para executar os procedimentos de uma forma que seja a correta dentro do consultório, para você também não ter problemas. A estética hoje tem se trabalhado com uma equipe multidisciplinar, seja o fisioterapeuta, o biomédico, o médico, nutricionista e o educador físico. Nós sabemos que a junção desses profissionais vai interferir num excelente resultado para você, né, quanto paciente, quanto a uma pessoa que está pagando por um resultado, por um objetivo. E esse resultado ele vai ser melhor quando nós fazemos esta conciliação. Então, nós temos hoje várias profissões, vários profissionais adentrando nessa área de estética, além da medicina, e aí nós precisamos nos adequar quanto clínica, quanto profissionais em trabalhar nessa equipe multidisciplinar e estar sempre tentando fazer essas junções para que você consiga um excelente resultado no seu tratamento que foi escolhido. Os tratamentos em si, eles vão ser escolhidos mediante as avaliações. Então, a estética, ela depende de uma excelente avaliação. E o profissional, ele deve estar qualificado. Por isso, sempre procure saber qual clínica você está, se o profissional é qualificado, se o profissional é registrado pelo seu conselho, né? E se esse profissional está se adequando às novidades que vão ocorrendo no mercado. Porque a estética, ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência que muda com o tempo, né? À medida que vão saindo-se os estudos científicos sobre os nossos tratamentos, nós também vamos mudando e evoluindo com isso. Os tratamentos hoje, nós temos tratamentos desde as partes, né, de massagens estéticas, que são massagens mais tranquilas, que antigamente a gente já trabalhava muito, e hoje a gente evolui com a técnica de mais avançada de aparelhos que vem adentrar aí no nosso consultório e potencializar os nossos resultados e os nossos pacientes ficando aí mais satisfeitos com o que a gente está oferecendo a vocês. Quero agradecer aqui a participação do nosso parceiro RTG, que é uma instituição de pós-graduação e formação. E aí, Jonas, você que gosta muito de estudar, de se qualificar, tá a dica aí do nosso parceiro da RTG, que soma forças para falar sobre inovação. Precisamos todos nos qualificarmos todos os dias, porque todos os dias nós temos desafios novos que precisam ser superados. E a formação ela é fundamental para essa questão. Eu sempre gosto de terminar esse último bloco, Fabiano, Luiz e Jonas e telespectador, que a pessoa deixa uma mensagem. Uma mensagem de, poxa, eu tenho, a experiência me proporcionou tal aprendizado. Né? E essa experiência. Então, geralmente uma frase que exemplifica o empreendedorismo de vocês em cada área de atuação de vocês. Qual que é a grande lição? O que eu tenho para acrescentar, né, é acreditar, né, realmente qualificar, eu acho que a palavra é essa, e acreditar naquilo que, né, tem colocado para você, né, o propósito que você tem, o sonho que você tem, eu acho que a palavra é acreditar. Otimismo. Vou lembrar os grandes ensinamentos de Harvard. Nós precisamos ser otimistas, nós precisamos ser alegres, né? Não basta só o estudo, não basta o diploma, não basta a academia, não basta o mercado. Nós precisamos estar sempre acordando agradecendo a vida, né? Agradecendo com alegria, com otimismo, com fé e esperança que dias melhores virão. E é isso que atrai bons negócios, que atrai boas pessoas, né? É isso que atrai o sucesso. Eu vou citar um livro que eu li recentemente, chama O Olho do Tigre. Então, o tigre, ele não tem desculpa para ele. Ele não tem como sair para caçar e voltar para casa sem comida. É a selva. Então, a gente vive numa selva, no empreendedorismo. Então, se você vai para a luta, vá com a faca nos dentes, porque a luta é grande, principalmente nesse mercado brasileiro. Então, vá com tudo, vá com toda a sua energia, foco, e faça a coisa acontecer.
Muito bem. Gente, eu recebi um vídeo que me marcou e eu até iniciei esse primeiro bloco mostrando esse vídeo. Eu gostaria de compartilhar com você que escolheu nos assistirmos, né? E é um vídeo que eu acho que ele explica muito sobre muitas das coisas que a gente insistentemente tem tratado dentro do programa Negócio. Já tem quase 10 anos que a gente está aqui falando sobre inovação, empreendedorismo, trazendo exemplos, pessoas otimistas, Luiz, pessoas que têm visão, né, pessoas que já passaram por vários momentos e cada um desses momentos foi fundamental para que ela estivesse maior num segundo estágio. E esse vídeo mostra um pouquinho daquela que é uma cultura que eu acho que nós brasileiros precisamos nos inspirarmos mais nela, que é a cultura japonesa, né? E mostra exatamente aonde acho que nós brasileiros, que eu abri esse bloco falando de toda a nossa riqueza, de todo o nosso potencial, de tudo aquilo que faríamos de nós a maior potência mundial, porque nenhum outro país tem tanto potencial como nós temos, mas alguma coisa fica faltando, né? E eu acho que esse vídeo mostra um pouco disso, que é essa questão de sermos unidos, de termos uma defesa coletiva, de sermos verdadeiramente brasileiros, não só de 4 em 4 anos na Copa do Mundo não, mas sermos todos os dias, de um torcer pelo outro, porque um dos segredos da superação das dificuldades é quando eu dou conta de ver um outro crescer. O crescimento ele é importante para mim. Quando eu vejo, Fabiano, você crescer, eu não preciso ter inveja de você, porque o seu crescimento, em algum momento no ciclo do mercado, ele vai potencializar o meu segmento. Sim. Tem algumas pessoas que se alegram com o fechamento de tal segmento, ou até de um concorrente. Não se alegre, porque se essa cadeia de pessimismo, de descrença, de fracasso, esse sentimento ruim prosperar, uma hora também ele vai chegar em você. Mas se nós conseguirmos criar uma onda positiva, de pontos positivos, não de ilusão, mas de pontos que sustentem uma visão otimista, fundamentada sobre isso. Isso faz com que a gente consiga evoluir, desenvolver. E com certeza, não tem a menor sombra de dúvida, nós seremos uma das maiores nações dessa terra, porque nós temos tudo aquilo que eu citei, né? E o mais importante, nós temos aquilo que as experiências estão nos oportunizando: crescimento, aprendizado, superação, né? E desenvolvimento. Então, vamos ver o vídeo e a gente volta no programa semana que vem. Obrigado a cada um de vocês e obrigado por ter escolhido nos assistir. Um grande abraço.
Programa Negócios, com Depré Bucar.